A bolsa chinesa acabou de perder US$ 1 trilhão. Além disso, os modelos de IA mais recentes da China parecem prontos para se tornarem líderes mundiais, mas podem esconder um segredo sombrio. Isso e muito mais nas manchetes de notícias da China desta semana. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. O mercado de ações da China está despencando. Após uma liquidação de US$ 1,5 trilhão, a situação está tão ruim que o chamado Time Nacional da China, um fundo apoiado pelo Estado, teve que intervir para estabilizar o mercado. Isso não é tão incomum no século XXI. Quero dizer, o governo dos Estados Unidos fez resgates do mercado de ações ainda maiores em 2008 e 2020. Mas a China fez isso repetidamente. Esta é pelo menos a 7ª vez desde 2008. O mercado de ações deles parece sustentado por clipes e fita adesiva, já que não podem comprar curativos de marca. Isso ocorre enquanto a economia da China enfrenta várias crises fundamentais. O colapso do setor imobiliário, a dívida massiva dos governos locais e o desemprego tão alto que a China parou de divulgar os dados e inventou um método totalmente novo para medi-lo. E agora, o governo está injetando dinheiro em um enorme resgate do mercado de ações. Talvez isso não seja surpresa, as pessoas na China não estão felizes. Afinal, se o governo chinês pode gastar US$ 9 bilhões comprando ações em queda, por que não investir mais para resolver esses outros problemas? Então, o que desencadeou a recente queda do mercado de ações da China em primeiro lugar? A onda de vendas começou após uma retirada global das ações de empresas de chips causada pelo lançamento do modelo de IA chinês poderoso e de baixo custo Kimi K3, que gerou dúvidas sobre os altos gastos das empresas com computação. Então, basicamente é porque a IA chinesa é tão boa. Ela simplesmente não precisa de todos esses chips sofisticados. Felizmente, isso é verdade. E não é só uma fachada mal sustentada, caso contrário, a China estaria realmente em apuros. Falando nisso, a startup chinesa Moonshot IA acabou de lançar o Kimi K3 e está conquistando o mundo. É tão popular que eles tiveram que suspender temporariamente novas assinaturas porque a demanda superou a capacidade deles. Ótimo sinal de como a IA, que exige enorme capacidade, está sendo gerida quando a empresa deles não consegue suprir essa demanda. A BBC diz que a Moonshot IA afirma que o modelo Kimi K3 pode rivalizar com a OpenIA e a Anthropic, ou seja, com o ChatGPT e o Claude. O New York Times diz que o mais recente avanço da China em IA com o Kimi K3 ameaça a liderança dos Estados Unidos. O Kimi K3 se autodenomina o maior sistema de IA de código aberto do mundo. Desenvolvedores de terceiros podem modificá-lo facilmente e criar IAs próprias que usam o Kimi K3 em segundo plano. Bastante impressionante, embora a empresa seja problemática, já que outro nome para o K3 é KKKK. Nossa! E comparado ao Fable 5 do Claude, o Kimi K3 oferece resultados semelhantes a 1/3 do custo, embora seja 4 vezes mais lento. Para a maioria dos usos, o custo é muito mais importante que a velocidade. A China está ganhando a nova corrida da IA? Infelizmente, sim. E eles estão fazendo isso da maneira mais inovadora e inspiradora possível. Roubo! Kimi K3 provavelmente foi criado usando dados de treinamento roubados do Claude. Na verdade, Kimi K3 se identificou como Claude em uma conversa, revelando sua origem derivada. Isso explica por que o Kimi K3 tem resultados parecidos com os do Claude, mas custa 1/3. O assessor de ciência e tecnologia de Trump confirma isso, que a Moonshot IA destilou o modelo da Anthropic para o desenvolvimento do seu modelo K3, e essa não é a primeira vez. De acordo com a OpenAI, a DeepSeek da China roubou sua propriedade intelectual para treinar seus próprios modelos. E literalmente na semana passada, eu te contei sobre como a Alibaba realizou uma enorme campanha para roubar dados de treinamento do Claude para sua própria IA, a Qwen. Então é isso, empresas chinesas de IA são trapaceiras e mentirosas, talvez até com as calças pegando fogo, especialmente em um carro elétrico chinês. Curiosidade interessante, o fundador da Moonshot IA, Yang Jilin, recebeu um doutorado em ciência da computação pela Carnegie Mellon University, em Pittsburgh. Ele também trabalhou por um tempo no Google e na Meta. Depois, ele retornou à China, onde obteve investimento da Alibaba, da Tencent e uma bolsa do governo chinês. Ele usou o dinheiro para criar uma IA fajuta, que a Casa Branca agora alega ter sido secretamente treinada com modelos americanos.
Agora, ele oferece isso por um preço muito baixo para superar modelos americanos. Assim, a China vence a corrida da IA com um grande roubo patrocinado pelo Estado. Tudo isso deixou a Casa Branca preocupada. À luz do lançamento do Kimi K3 da Moonshot, o governo Trump agora está considerando uma ordem executiva e outros meios para banir modelos chineses de código aberto dentro dos Estados Unidos. Se ao menos ele fosse firme para banir o TikTok, mas fazer o quê? Ele simplesmente adora gravar vídeos de dança. Não é apenas pelo preço ou competitividade dos modelos chineses, mas porque eles representam grande risco à segurança. Simplificando, quando você usa uma IA chinesa, ela pode coletar tudo o que você digita e todo documento que você envia e repassar isso para o governo chinês. Dados pessoais violados, segredos corporativos expostos, modo anônimo, não vai te salvar. Isso é uma notícia ruim. Se empresas americanas dependerem de IA chinesa, o Partido Comunista Chinês passa a ter poder de pressão para sabotar essas empresas. Por exemplo, cortando o acesso delas a essas IAs, a menos que os Estados Unidos permitam que a China invada Taiwan. Então, por que as empresas americanas usariam IA chinesa se isso é um grande problema de segurança? Bem, porque, como eu mencionei, preços muito baixos. Tipo, literalmente é só isso. Empresas dos Estados Unidos economizam milhões ao adotar IA chinesa e consideram a questão de segurança nacional pouco relevante. Fico feliz que a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que corporações são pessoas, pois assim posso dizer, você, senhor, é um idiota. Com a onda de IA, a Casa Branca cogitou uma ordem executiva exigindo que empresas americanas só hospedem modelos chineses se garantirem segurança e assumirem responsabilidade por violações, algo que elas não conseguem cumprir. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que empresas da RPC cometem roubo de propriedade intelectual ao fazer ataques de destilação encobertos e em larga escala. Sanções e designações em listas de entidades estarão em discussão, o que significa que Kimi K3 pode ser totalmente banido. Seja como for, isso precisa ser feito agora. Seja o presidente ou o Congresso, eles precisam dificultar ao máximo que empresas americanas usem IAs chinesas antes que todos fiquemos dependentes delas. A segurança nacional dos Estados Unidos depende disso. Como no caso do TikTok, não podemos mais adiar essa questão. Uma comissão do Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para restringir a venda de veículos chineses no país. Há grandes preocupações sobre veículos chineses dos dois lados do espectro político. E não só porque os Estados Unidos já recebem fumaça demais dos incêndios no Canadá e não precisam de mais fumaça dos veículos elétricos chineses. Os democratas estão principalmente preocupados que uma enxurrada de veículos elétricos chineses possa acabar com os empregos dos fabricantes de automóveis americanos, o que faz sentido, já que isso já aconteceu na Europa, totalmente por acidente e não de forma dolorosa, obviamente de propósito. Ano passado, a Volkswagen fechou uma fábrica na Alemanha pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, eles estão considerando fechar mais 4 fábricas na Alemanha, demitindo 100 mil trabalhadores, o maior número de pessoas forçadas a sair de um lugar no país desde a Segunda Guerra Mundial. Legisladores dos Estados Unidos não querem isso aqui, onde mais de 1 milhão de empregos sindicalizados estão em risco. Enquanto isso, os republicanos que patrocinam o projeto de lei também estão preocupados com questões de segurança nacional, especificamente que a China possa controlar softwares que lhes deem acesso a dados sensíveis ou até mesmo controle sobre os carros das pessoas. Não são apenas os sistemas de navegação, as baterias também. Há pesquisas suficientes mostrando que, com acesso total ao software de uma bateria moderna, é fácil iniciar um incêndio na bateria que rapidamente destrói o veículo e pode causar danos catastróficos aos ocupantes ou à área ao redor. O que parece redundante, já que os carros elétricos chineses têm o hábito de explodir aleatoriamente sozinhos. Além disso, desde quando as baterias passaram a ter seu próprio software? Esse projeto de lei é um ótimo começo quando se trata de proteger empregos americanos e a segurança nacional, mas ele só foi aprovado em uma comissão do Senado, então ainda tem um longo caminho até se tornar lei. O projeto será alterado antes de ser aprovado pela Câmara. A General Motors fez lobby a favor de uma regra no projeto que bloquearia montadoras que tenham mais de 15% de participação de uma empresa chinesa. Isso impediria a Mercedes-Benz de vender nos Estados Unidos, porque a Mercedes é uma empresa alemã que tem 20% de participação chinesa.
É só uma questão de tempo até que os lobistas da Mercedes-Benz tentem fazer suas próprias mudanças no projeto, porque Deus me livre, eles simplesmente se livrarem da participação chinesa. Será uma disputa entre políticos e lobbies da indústria automobilística? Mais sobre isso, eu acho, em um episódio futuro. E agora, algo completamente diferente. Graças em parte ao apoio da mídia estatal chinesa, as roupas tradicionais chinesas estão voltando à moda na China e o Partido Comunista Chinês está adorando isso. Isso pode parecer uma tendência de moda inofensiva, mas cai direitinho nas mãos do Partido Comunista Chinês. Eles estavam usando hanfu. Essa é uma roupa tradicional inspirada em séculos de história chinesa. Ela passou de um hobby de nicho para uma grande indústria avaliada em cerca de 31 bilhões de dólares. Por isso o Partido Comunista Chinês gosta disso, pois tudo que estimula a economia chinesa agora é valorizado por eles. Chineses gostam de usar hanfu em sessões de fotos sofisticadas. Veja como se divertem. Mas essa tendência não é só um impulso para a economia moderna da China. Isso mostra como as pessoas sentem nostalgia dos tempos antes do comunismo destruir tudo. Isso indica que em breve o complexo de censura chinês deve mirar o hanfu também. Enquanto o PCC aprecia o hanfu no momento, o que desagrada ao partido é a reencenação de tortura em prisões chinesas ou extração forçada de órgãos em hospitais estatais. Eu prefiro fazer cosplay de Goku, mas cada um com o seu, né? Essas fotos são da Nova Zelândia, onde praticantes do Falun Gong marcam o 27º aniversário da repressão do PCC ao seu grupo. Há mais de 25 anos, milhões de praticantes do Falun Gong são enviados a campos de trabalho forçado e mortos para retirada de órgãos. Isso ainda ocorre atualmente. Ao contrário das fotos de hanfu chinês e ensaios fotográficos, tias chinesas em gaiolas não fazem sucesso no Instagram. Eu sei do que elas precisam. Mandei bem, de nada, Falun Gong. Xi Jinping tem uma nova estratégia ousada para construir as maiores forças armadas do mundo. Demita todos os generais. Sabe o que dizem? Não se faz omelete sem eliminar ovos traiçoeiros e desleais. Relatório do Instituto de Estudos Aeroespaciais da China afirma que Xi expurgou mais de 100 oficiais de alta patente em 4 anos. E cerca de metade deles veio da força de foguetes. Sabe aqueles caras responsáveis pelos mísseis nucleares? Nada mostra a estabilidade como saber que pode ser expurgado a qualquer momento por não concordar 100% com Xi Jinping. Pelo menos eles não estavam no controle de algo importante como mísseis nucleares. A Comissão Militar Central, que comanda 2 milhões de soldados, deveria ter 7 membros. Agora restam apenas 2. Um deles é Xi. Então, o homem que comanda o Exército de Libertação Popular tecnicamente libertou o exército da própria liderança. Oficialmente, tudo isso é uma campanha anticorrupção, o que levanta uma questão. Se quase todos que Xi promoveu pessoalmente acabam sendo corruptos, o que isso diz sobre o cara que está promovendo? Pegadinha, você foi expurgado. O Partido Comunista Chinês mantém o plano oficial de inchar o Exército de Libertação Popular totalmente pronto para combate para invadir Taiwan até 2027, o que é tipo daqui a 6 meses. Mas isso não quer dizer que o Exército de Libertação Popular esperará estar totalmente pronto para invadir. Isso pressupõe que Xi Jinping seja racional como você quer, o que é demais para quem acabou de expurgar metade da liderança da força de foguetes. Se quiser enfrentar o Partido Comunista Chinês e suas armações, apoie o programa que expõe o PCC e educa pessoas globalmente. Por isso, quero que acesse chinacensored.tv e junte-se ao meu exército dos 50 centavos. Ao fazer isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos fora do YouTube, como análises, produtos, uma comunidade de pessoas que acompanham a China e pensam como você e, o principal, estará ajudando a combater o maior regime autoritário do mundo. Clique neste botão ou no link abaixo. Obrigado por assistir China Uncensored. Sou Chris Chappell. Até a próxima.